Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Culto. Toda segunda-feira, 8 horas, nós estamos ao vivo aqui. Ao vivo não, né? Gravamos esse programa, mas estamos com você aqui toda segunda trazendo mais um podcast Por Trás do Culto. E hoje, quem está comigo aqui é uma pessoa muito especial. Colocaram o nome dela nos comentários de vídeos no nosso podcast, né? Ah, gostaria de ouvir a irmã. Poderia fazer um podcast com a irmã tal. E hoje ela está aqui, ela aceitou o convite, né? E vai conversar conosco, que é a nossa irmã Sônia. Seja bem-vinda, irmã Sônia. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. A irmã foi uma convidada do nosso podcast e também as pessoas comentaram lá. Gostaria de ouvir... Gostaria de assistir um podcast com a irmã Sônia, né? Nossa, Tá famosa? tô me sentindo. Que bênção, né, irmã? Poder participar aí e sendo bênção na igreja também, né? É uma bênção. Amém. Então, estamos aqui com a irmã Sônia. Pode fazer suas apresentações, né? Tem algum recado ou tem mandar algum abraço para alguém já no início aí, irmã? Então, boa noite, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu quero desejar agradecer o convite. A princípio eu fiquei trêmula, com medo, depois eu resolvi aceitar, né? Então, estou aqui, né? E que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Amém. É isso aí, esse é o nosso podcast. Já estamos há quase 3 meses, né, conversando, né? O nosso podcast é uma conversa, é algo uma troca de ideias, né? E o pessoal tá aderindo, né? A irmã assiste nosso podcast? De vez em quando. Olha, de vez em quando acompanhou alguns. Alguns, a Carol, a Fernanda. Que benção, né, irmã? E é uma maneira de você conhecer, né, o que o nosso podcast traz por trás do culto. Às vezes as pessoas vêem no culto, ou vê pela internet, ou vê o programa Cadeia da Prece, mas fica aquela assim, nossa, eu queria conhecer tal irmão, como que eles pensam, como que eles fazem, como que funcionam as coisas, né? Então, é uma maneira do pessoal também conhecer, né? Isso, verdade. Aí você acaba conhecendo também a pessoa um pouco mais, né? Porque você só vê ali na igreja, você só conversa o superficial e você não conhece, né? Exatamente. E tem até um ditado, né, irmã, que às vezes a primeira impressão é que fica, mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes não. Eu tive uma experiência esses dias atrás com isso, né, da primeira impressão. Aham. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu não sabia que pensavam isso de mim, né? Mas Olha aí, ó. Às vezes o pessoal vem na igreja, de repente você tá na tua igreja aí, aquele lá é chato, aquele lá é metido, antipático, mas às vezes a pessoa tá com vergonha, né? E aquela primeira impressão que fica que aquela pessoa aí não vai dar para conversar, não dá para fazer amizade. E depois que você conhece, você vê que é totalmente diferente, né, irmã Sônia? Verdade. Comigo aconteceu isso, né? A pessoa olhava para mim e me achava antipática, metida, e ela contou para mim que ela achava aquilo. E eu falei, irmã. Aí teve uma irmã que estava perto, nossa, a irmã Sônia, ela não é assim, ela é diferente. Mas é que ela falou assim, não, mas você chegava na igreja, né? Olhava assim e já sentava com as primeiras irmãs que estavam ali, você não olhava para mais ninguém. Eu falei, irmã, se você soubesse que eu morro de vergonha de ficar desfilando dentro da igreja, por isso. E tem bastante disso, né, irmã Sônia? Tem. Nossa, eu assim... até a minha esposa, a Fernanda, fala que achava eu metido, mas eu entrava na igreja assim para ir tocar bateria, olhava pro chão e ficava o culto inteiro. Sigo em frente. Ah, o Rubinho é metido, o Rubinho não sei o quê. Mas é porque muitas vezes a vergonha é muito grande, porque é muita gente. Uhum. Na maior parte dos casos é a vergonha, é a timidez. Pode ser que a pessoa olhe pra gente e não ache que a gente é tímido, mas na verdade a gente né? A gente tem vergonha, né? Sempre tem uma vergonha. E no caso da nossa igreja aqui, sempre tem alguém novo, né? Alguém que está vindo visitar, alguém que está acompanhando. Agora, através da internet, né? Eles assistem lá, então passa a câmera, e quando passa a câmera no meio do povo, fica estátua. Trava.
Por que tem que ser eu, né? Mas que bênção. Então, irmã Sônia, vamos começar com a primeira pergunta já, para o pessoal conhecer quem é a irmã Sônia. Ah, bom, a irmã Sônia é uma pessoa bem simples, né? Muito fácil de agradar, muito fácil de lidar com ela, né? Fazem 31 anos que eu estou aqui nessa igreja. Trabalho já como funcionária pública há 32 anos também. E atualmente estou trabalhando na escola de Campo Castrolanda, mas trabalhei 22 anos no Vespasiano. Sou professora, mas não atuo, né? Uhum. Hoje eu estou como inspetora de aluno na escola. Mas é isso. A irmã Sônia é uma pessoa bem descontraída, tímida também, mas fácil de lidar. Que bênção, irmã Sônia. Então, a irmã trabalha na área educacional, né? Educacional. Trabalho na educação. Na educação. Então, mexe com gente todo dia. Todo dia. E gente de todo tipo, né? Gente de todo tipo. De todo tipo. Mas são bênçãos, são crianças, jovens, adolescentes que você aprende a amá-las, umas pela situação que vivem, né? Porque você percebe que às vezes a criança apronta, faz alguma coisa, mas não que ela seja uma criança levada, uma criança mal educada. Ela está chamando a tua atenção, tipo, olha para mim, eu preciso de você, né? E a gente aprende a conhecer isso das crianças, né? À medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo a conhecer o pedido de socorro delas, né? Então, no caso, então, é uma forma de eles querer chamar a atenção. Chamar a atenção. Para, de repente, não quer contar o que está acontecendo, mas chama a atenção para, de repente... Para você dar atenção para ela, para você parar e perguntar, viu, o que você quer, o que você precisa. Às vezes você dá um abraço na criança, pronto, resolveu o problema dela. Olha só. E às vezes ela vai te chamando a atenção até você parar e sentar e escutá-la. E às vezes você escuta cada coisa assim que... Eu imagino, a irmã falou 32 anos, né, na profissão. Uma bagagem muito grande de experiências, de lições de vida. Exatamente. Algo assim que somente a irmã que está ali passou, né, um crescimento que a irmã tem, né, que teve durante todos esses anos, que de repente só de olhar para uma pessoa, a irmã já... A gente já consegue identificar algo que não está normal. É uma coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar na escola, eu comecei em 90, e eu tinha só o 2º grau. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que a gente precisa, né, adquirir mais conhecimento, estudar um pouco mais para você poder, né, acompanhar a evolução. E aí eu resolvi, depois de 24 anos, que não sentava num banco de escola, voltei a estudar. Aí fiz magistério, depois fiz pedagogia, e hoje eu atuo na área, mas não dentro de sala de aula. Eu continuo fazendo o que eu comecei. Eu comecei na limpeza e eu continuei até o ano passado na limpeza, e esse ano que eu estou como inspetora de aluno. Mas eu amo o que eu faço. Então, para mim... Imagino. Para mim, a maior alegria era poder estar ali junto com os alunos, proporcionando a eles o bem-estar, né? Porque você entrar numa sala de aula limpa faz toda a diferença, né? Então, para mim, aquilo me fazia muito feliz. E me faz feliz. Hoje eu estou como inspetora, mas... às vezes eu sinto falta. Às vezes, quando a coisa começa a pegar muito, eu falo, cadê minha vassoura? Quero minha vassoura de volta. Até me surgiu uma curiosidade agora, irmã Sônia, que nós estamos nesse assunto. Durante todos esses anos, porque a senhora trabalhando na área de limpeza, eu acho assim que é uma visão geral de tudo, né? De tudo. Não só de uma classe, mas de uma escola inteira. Exatamente. Desde do diretor até o aluno, né? Então a irmã tem uma visão assim bem ampla. E uma curiosidade que me surgiu agora, qual
qual é a evolução que a irmã viu nas pessoas, assim, quando a senhora começou e agora, assim, esse ano passado, assim, ou sempre teve algo que, não, todo ano acontece isso, ou tem alguma coisa assim que antigamente faziam, que hoje não fazem mais, no âmbito escolar, assim? Ah, tem muita coisa de diferente hoje, né? O comportamento dos alunos é diferente. Uhum. Há 32 anos atrás, era muito difícil você ver uma menina com 11, 12 anos, um menino com 11, 12 anos, pensando em namorar. Hoje é a coisa mais comum que tem dentro da escola. Você tem que ficar o dia inteiro correndo atrás, cobrando, porque não pode na escola, não pode namorar, né? Uhum. Então isso dá um trabalho para a gente, porque eles estão assim com os hormônios deles à flor da pele. E isso foi uma coisa assim que eu vi que cresceu muito. E tem outras coisas, a falta de interesse também, um pouco da disciplina mudou bastante, porque há 30 anos, 32 anos atrás, era totalmente diferente, né? E ainda tinha aquela coisa assim, falava muito alto o respeito pelo mais velho. Hoje você já não vê mais, sabe? É muito raro você encontrar os adolescentes, os jovens, assim, que realmente te respeitam. Eles respeitam, mas porque eles sabem que tem uma punição, né? Não porque seja natural deles. Não é aquela, tipo, uma educação que vem de berço, alguma coisa assim. É raro você ver. Tem, lógico, você está trabalhando ali, você vê. Tem uns que você vê que a educação vem de casa, mas outros você vê assim que é complicado. E uma outra coisa que eu vi assim que evoluiu bastante também é a questão de vícios, né? Bebida, cigarro. Eles estão começando a fumar muito mais cedo. Então digamos assim, são gerações, né, que passam e de repente até mesmo a internet, né, o acesso a tudo mais fácil, o que é modinha, o que todo jovem faz, eu tenho que fazer também, tem muito disso também, né? Tem bastante disso. Mas uma coisa que é boa, uma coisa que me deixa bem feliz, é que eles são, apesar de tudo isso, eles são muito amorosos com você. Se eles gostam de você, eles te dão presente, é bala, é chiclete, é pirulito. Às vezes a gente sai na rua passear com eles, assim, dá uma volta, né? Lá na Castrolândia a gente vai passear. E eles vão pegando flores e vão dando para você. Esse aqui é para você, esse aqui é para você, né? E é bem, bem interessante. Eles têm o seu ladinho meio ruim, que a gente diz, né? Mas tem o lado bom deles. Eles são amorosos, assim, tremendamente. Que legal. Então, tem uma mudança, assim... Eu tinha essa curiosidade, né, de um professor ou um diretor, assim como a irmã, trabalhando na área de limpeza, assim, porque, tipo, são 32 anos, né? Você ali todo dia, você vendo pessoas, você vendo a história, você conhecendo a história, você vivendo a história tanto da senhora quanto dos alunos. Acaba sendo um núcleo familiar também, né? Também. E uma coisa que é bem interessante, que eu sempre brinco com eles lá na escola, porque, como eu comecei minha carreira no Vespasiano, né? Eu trabalhei 22 anos lá. Passou muita gente pela minha vida, e eu também pela vida deles. Hoje eu vejo lá na escola assim, que tem filhos dos ex-alunos do Vespasiano que estudam lá na escola que eu estou. À medida que o tempo vai passando, eu vou descobrindo. Esse é filho de fulano, esse é filho de não sei quem, né? E até essa semana que passou, eu descobri mais uma filha de uma aluna que estudou ali no Vespa. E eu falei, eles me chamam de tia, né? A maior parte dos funcionários são chamados de tia e tio. E aí eu falei para ela, você não pode mais me chamar de tia. Eu já cuidei da tua mãe no Vespa, agora você tem que me chamar de vó. E ela amou a ideia, né? Porque passou a me chamar de vó lá na escola. Então tem essas coisas, né? Esse relacionamento da gente é muito bom. Você consegue desenvolver um relacionamento com eles que fica para sempre. Esses dias apareceu lá na porta da escola também uma moça, e ela mexeu comigo e na hora eu não reconheci. E ela foi aluna do Vespasiano, e hoje ela trabalha com marmitex, e ela vai entregar lá na porta da escola para os alunos que estudam lá, né? Porque tem uns que ficam
na quarta-feira tem uma turma que fica o dia inteiro, então Uhum. eles têm que almoçar, né? E ela foi entregar e ela mexeu comigo e eu fiquei olhando, falei, quem será, meu Deus, né? Depois, no dia seguinte, eu descobri quem era, né? Daí eu falei assim, nossa, quanto tempo, né? Uhum. Passou Só que, nossa, passou, acho que ela se formou, acho que faz uns 15, 20 anos que ela se formou, né? E daí agora a gente se reencontrou lá, né? E o mais interessante é que tem muita gente que casou e foi morar nas fazendas. Então daí os filhos deles estudam lá na escola de campo. na escola do campo, qual a irmã trabalha lá e... Uhum. E é bem interessante esse contato da gente com eles, porque você acaba descobrindo que você foi importante na vida de alguém lá atrás. Porque quando eles descobrem que você já conheceu a mãe ou o pai deles lá atrás, nossa, muda totalmente o comportamento com você, né? Porque daí acaba sendo uma questão, tipo um vínculo, né? Que foi criado ali com o pai, com a mãe, que vocês tiveram quando alunos, né? Uhum. E daí agora com o filho, é como se fosse, É digamos uma assim... extensão de amizade, de Exatamente. até família, assim, porque dependendo do aluno, você desenvolve um relacionamento bem próximo, bem íntimo deles, né? Você acaba sendo até padrinho de casamento, padrinho de filhos deles. Olha, que legal. É bem interessante, assim. Eu, durante esses anos, eu já fui muitas vezes madrinha de casamento de aluno, né? Teve um caso que esses dias eu estava lembrando, lá do Vespasiano, o menino e a menina se conheceram lá, namoraram e depois foram embora para Maringá. E passou um tempo e daqui a pouco eu vi o casal chegando, assim, só que na hora eu não reconheci. Uhum. E eles foram me contar que eles tinham casado. Passou mais um tempo, daqui a pouco eles com a filhinha no colo, me mostrar lá na escola, ó, tia, esse aqui é nosso filho, nossa filha, né? Eu falei, meu Deus, né? E aí, às vezes, eu brinco assim, eu falo para eles assim, por isso que minha cabeça tá cheia de cabelo branco, porque vocês crescem muito rápido, e casam e já vem filho, né? E o tempo passa rápido mesmo. Passa voando, né? Passa O tempo voando. passa. E até eu tenho falado esses últimos tempos, até na igreja, no programa, para a gente aproveitar os momentos. E é importante, né, irmã Sônia? Tanto profissionalmente assim, tem que aproveitar todos os momentos, né? Eu não sei se de repente teve alguma situação a qual a irmã viveu ou conheceu algum colega que viveu de estar ali e de repente no outro dia o aluno ou o colega de trabalho não aparecer porque veio a falecer. Já vivenciei isso. Com aluno, com colega de trabalho. E até foi assim uma situação bem... com a colega de trabalho foi uma situação bem delicada, bem triste, assim, né? Porque ela ficou doente e foi para Ponta Grossa, né? Ficou internada em Ponta Grossa. E aí, mês de janeiro, a gente tem férias, né? A gente fica em casa. E eu falei para o marido dela, falei, se você precisar, janeiro eu estou de férias, eu posso ir ajudar vocês a cuidar dela, né? E o mês de janeiro eu fui praticamente o mês inteiro cuidar dela em Ponta Grossa. Dormi lá no hospital com ela. E terminou o mês de janeiro e eu cheguei para ela e falei, a partir do dia 29 eu não posso vir mais, que a gente volta a trabalhar e tal. E ela ficou triste, né? Ela chegou a falar que então ela não ia tomar mais banho, né? Porque eu não ia estar lá para dar banho nela. Não ia estar lá para auxiliar. Aí passou uns dias, acho que uns 15 dias no máximo, 20 dias, né? Eu voltei a trabalhar e estava lá na escola trabalhando. E daqui a pouco um colega de serviço chegou e falou, tia Sônia, ele me chamava de tia, né? Tia Sônia, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Daí eu falei, nossa, já cedo, 7h30 da manhã, né? Ele falou assim, pois é. Minha mãe ligou e falou que a Marli faleceu. Eu falei, o quê? Ele falou assim, a Marli faleceu. E aí eu penso assim, né? A gente tinha um relacionamento, né? No começo era bem bom, depois a gente teve umas tretas pelo caminho, a gente ficou um tempo de mal, depois a gente voltou a se falar, e eu lembro, assim, o dia que eu fui conversar com ela, assim, que eu não queria mais ficar de mal com ela, não queria mais ficar sem falar com ela, né? Eu falei para ela assim, eu quero que a nossa amizade, que a gente... não faço questão que volte a ser a mesma amizade, mas eu não quero mais ficar sem falar com você, né? E ela falou para mim assim, se a nossa amizade não voltar a ser o que era, e ainda melhor,
Não houve pedido de perdão com sinceridade ou não houve o perdão com sinceridade. E aquilo me marcou bastante, né? E aí a gente voltou a conversar, tudo. E aí eu penso assim, né? Daí depois teve essa situação dela ficar doente, ser internada, e eu tive o privilégio de cuidar, de estar junto lá, né? Então eu penso assim, às vezes o orgulho da gente é tão grande, né? Você diz assim, não, eu não vou pedir perdão, né? Porque no começo foi, né? Eu não vou pedir perdão, não fui eu que magoei ela, foi ela que me magoou e tal. Mas depois a gente procurando, né? A andar nos caminhos do Senhor, a fazer a vontade de Deus, aquilo começou a falar bem forte em mim, né? Que eu tinha que fazer aquilo. Um entendimento diferente, né? E eu fiz. E eu digo para você, assim, que foi muito bom, porque eu imagino, assim, se eu não tivesse ido conversar com ela, pedir perdão, eu não sei como que eu estaria hoje, né? De repente um sentimento assim ia aflorar na irmã que talvez... Não tivesse mais solução para consertar. Exatamente, né? Porque ela, no caso, ela não está mais aqui e a irmã ia ficar com aquilo. Então, é por isso que eu falo, tem que aproveitar os momentos. Hoje nós estamos aqui conversando, né? Estamos gravando o podcast e tal, então a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento, porque momento de crescimento, momento de conhecimento, de conhecer mais as pessoas. Quem está assistindo está conhecendo a irmã. Momento de nós evoluirmos como pessoas, né? Várias pessoas que passaram aqui que eu já aprendi, estou aprendendo mais com a irmã hoje. Então tem que aproveitar. Nos dias de culto, tem que aproveitar ao máximo. No trabalho, aproveita ao máximo. Como a irmã falou, muito importante, nós como pessoas, chamamos pessoas de igreja, né? Que é o pessoal de fora, esse irmão é lá da igreja. Nós temos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos Jesus, o Espírito Santo ele vai nos mostrando, ele vai nos guiando a nós sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos, né? Não aquilo que eu quero, que eu penso, que eu decido, mas o nosso coração, o nosso caráter ele se transforma em um caráter de Cristo. E aí, como a irmã falou, né? Eu, como uma irmã da igreja, né? Jesus trabalhou e, bom, eu não quero mais essa situação, eu vou falar com ela, eu vou pedir perdão. Não ficou aquele sentimento assim de, bom, ela que venha falar comigo, porque ela que fez errado, partiu. Não interessa se você tem razão ou não tem razão. Seja você a dar o primeiro passo, né? Sim. No começo eu pensava, né? Não, eu não vou falar com ela. Ela que me magoou, né? Ela que tem que vir. E aí o que aconteceu assim foi bem interessante, porque eu vou citar o nome da pessoa aqui, porque é uma pessoa que eu quero muito bem. E acredito que vocês querem bem também. O irmão Dias, ele ia muito na minha casa e ele falava para mim assim, irmã, você tem que pedir perdão para ela. E eu falava, não vou, não fui eu que fiz, né? Daí ele, irmã, enquanto você não pedir perdão para ela, você não vai receber a tua bênção. E eu pensava, mas que bênção, né? Que bênção. E aquilo foi ficando assim, e de repente o Espírito Santo começou a cobrar de mim também, né? E aí chegou a hora que eu fui, sabe? Fui, e por incrível que pareça, eu lembro assim que o teu pai pregava nos cultos, né? Que se você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, as pessoas têm que notar a diferença em você, né? E eu pensava assim, Deus, eu já fiz tanta coisa, Senhor, eu já deixei de fumar, eu já deixei disso, eu já deixei daquilo. E ninguém nota a diferença em mim, ninguém fala que eu estou diferente, e aquilo me incomodava, né? E aí, quando eu fui pedir perdão para ela, eu não lembro quanto tempo depois, mas eu lembro que a gente se encontrou na Cruz Machado, né? E eu era Santa Ceia, e eu estava vindo para a igreja, e ela também indo para a igreja dela, porque ela também era evangélica, né? E ela indo para a igreja dela com a família dela, né? E aí a gente passou, se cumprimentou, isso a gente já tinha se falado, né? Aí ela foi para a igreja dela e eu vim para cá. Na segunda-feira, quando a gente se encontrou lá na escola para trabalhar, ela chegou para mim e falou assim, viu, o Antônio era o marido dela, né? O Antônio falou que quem viu você, quem conheceu você e conhece agora, não reconhece mais, né? E eu só, né, ergui o braço e falei, uhul, glória a Deus, aleluia. Porque era isso que eu queria ouvir, né? Era um sentimento que a irmã tinha
teve a resposta. E tive a resposta, né? E aí eu percebo assim, né? Se eu tivesse ficado naquela, não vou pedir perdão, acho que eu nunca teria ouvido isso de alguém, né? Porque era isso que era o pedido de perdão que estava faltando para eu escutar, que eu tinha mudado, né? E aí contei pro irmão Dias, ele fez uma festa também, viu? Eu falei. Mas foi benção, assim, e assim, com alunos também, eu já tive, né, assim, a oportunidade de conviver com alunos e depois a gente perdeu o aluno, né? Então é bem, bem triste, bem desgastante, mas a gente procura fazer, quando a gente está junto, eu agora, assim, com todos esses anos aqui na igreja também, ouvindo a palavra e estudando a palavra, eu aprendi que a gente tem que deixar o eu de lado, né? Sim. E fazer aquilo que realmente Jesus quer que a gente faça, né? Ser humilde, né? E tratar todo mundo com muito amor. Porque eu acho que, acima de tudo, o mais importante é o amor, né? O amor de Jesus, ele é maravilhoso, né? Transcende tudo, né? É maravilhoso. E é legal que tipo um sentimento de a pessoa me magoou. Então eu vou esperar ela vir conversar comigo, daí, né, vai que parta dela, porque ela que fez o erro. E olha que interessante, o trabalho, o período de tempo, e como que Deus trabalhou, né? Deus trabalhou mais na vida da irmã do que na vida daquela pessoa que no caso foi a culpada daquilo que a irmã estava sentindo. Na verdade, nesse tempo aí, foram 4 anos. A gente ficou 4 anos sem se falar. 4 anos. E trabalhando na mesma escola. E o mais interessante é que teve uma vez que foi muito engraçado. A gente não se falava e faltou todo mundo. Ficou só nós duas. Tivemos que trabalhar. Tivemos que trabalhar juntos, sem se falar. Sabe, assim, foi muito... Foi, assim, uma coisa assim que não dava... Hoje eu penso, meu Deus, como é que a gente conseguiu, né, ficar junto? E a gente trabalhou na cozinha, servindo o lanche dos alunos, lavamos louça junto, depois limpamos a escola junto, sem se falar. E aí, eu falei assim, meu Deus, como que a gente consegue? Como o ser humano né? Inacreditável. Nós, seres humanos, somos uma espécie que precisa ser estudada. Com certeza. E depois a gente conversava, assim, né? O tempo que a gente perdeu, né? 4 anos sem se falar, trabalhando na mesma escola. O que a gente poderia ter crescido juntos, né? Exatamente. Mas aí também tem aquela questão, de repente, foi um tempo, assim, um período que vocês notaram, tipo, 4 anos depois que se acertaram. Nossa, a gente ficou 4 anos sem se conversar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, nesses 4 anos, foi trabalhando. Tanto na vida da irmã, na vida dela. Exatamente. Né? E interessante que o marido dela viu, né? Eu vejo assim, que Deus, certo, ele falou assim, não, eu vou mostrar para ela, né, a diferença dela, mas através de uma pessoa que ela não esperava deles, da família deles, né? Eu esperava que qualquer outra pessoa dissesse para mim, nossa, você mudou depois que você foi para a igreja, depois que você aceitou Jesus. E não, foi assim. E ele nem falou para mim, né? Ele falou para ela, nossa, quem conheceu essa mulher e veio agora não reconhece mais. Olha só, Deus, ele nos surpreende, né, irmã Sônia? Ele Com certeza, Deus é maravilhoso. Maravilhoso. É um Deus que surpreende a gente todo dia nas situações e naquilo que nós estamos fazendo, né? Eu digo assim que Deus, ele não trabalha, aceitou Jesus, está nos caminhos de Deus, agora Deus vai separar você para trabalhar na tua vida. Não, ele vai te usar no teu cotidiano, tua rotina, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, ele vai trabalhar ali mesmo, né? Sim. Ele vai te ajudar, ele vai te guiar, ele vai te levar a caminhos, ele vai te colocar na tua mente dúvida, ele vai te colocar incertezas, mas é tudo para você aprender. Para crescimento. Tudo para crescimento. E tem uma coisa interessante também que, quando eu fui trabalhar, eu estou lá na escola da Castrolanda há 8 anos, né? E quando eu fui trabalhar para lá, teve uma época que eu quis voltar para cá, né? Eu falei, não, é muito longe, tem que estar pagando ônibus, tem que não sei o quê. E eu não estava muito satisfeita. E aí eu falei, vou voltar, né? Vou pedir para voltar para minha escola antiga.
E aí eu vim numa reunião de oração da quinta-feira da irmã Margarida, né? E estava ali na oração e tal, né? Daqui a pouco a irmã Margarida começou a falar, o Espírito Santo começou a usá-la. Uhum. E ela chegou para mim para orar e ela falou assim: sabe aquele lugar que eu te conheci, que eu te coloquei? É lá que é para você ficar. Eu quero você lá, falando do meu amor para aquelas crianças, para aqueles jovens. E aí ela foi falando e eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, eu não falei para ninguém isso. Como é que ela sabe, né, que eu estou pensando em sair de lá, né? E aí até depois eu falei para Deus assim: Senhor, eu vou ficar lá, né? Já que o Senhor quer que eu fique lá, eu fico. Seja lá de que maneira for, se tiver que trabalhar de a cavalo, eu vou, de bicicleta, de a pé, de charrete. Eu sei que eu fiz uma oração para Deus assim, né? Eu falei: Senhor, eu vou obedecer e vou ficar lá. E eu tô lá, e olha assim, eu sou muito feliz, né? E sou grata a Deus, porque eu tenho conseguido realmente falar do amor de Jesus para as crianças. Olha que benção. Uma coisa que não se faz mais, você não vê em escola nenhuma, é fazer oração antes de entrar para a sala de aula, né? A gente está fazendo isso lá. Esse ano a gente começou a fazer. E o mais interessante disso é que esses dias atrás eu perguntei para os alunos, né? Tem alguém que gostaria de vir aqui na frente fazer uma oração? E 2 se prontificaram a fazer. Daí, dos 2 foram fazer oração. Claro, 1 em cada dia, né? Uhum. E eu penso assim, não é em vão você dizer que Jesus ama, você dizer que Deus... Claro, né? que não. Porque você vê assim que a maioria das crianças, eles não têm esse contato, assim, essa coisa, esse relacionamento com Deus. Às vezes você fala alguma coisa de Deus, eles ficam te olhando, mas o que é isso? O que é isso, né? Estranhando, e a gente está conseguindo fazer. E eu fico mais feliz ainda porque essa escola tem muita gente evangélica, diretora evangélica, professores evangélicos. Claro que tem uns assim que não acreditam, né? Mas até criticam às vezes. Mas isso faz parte, né, do nosso caminhar, né? Porque se todo mundo te aplaudisse, se todo mundo aceitasse o que você está fazendo, seria, né? Você está estranho. Seria estranho. Mas assim a gente consegue perceber assim que a gente consegue falar, está conseguindo falar com os alunos do amor de Jesus. Bem assim, né? Que legal, né? Você ter esse... É um testemunho, né, irmã? Um testemunho, assim, que a irmã está vivendo, que a irmã está... E essa é a pergunta que eu quero fazer para a irmã aqui, uma sequência do que a gente está conversando. Uma pergunta pessoal. O porquê da igreja? O porquê do relacionamento com Jesus? Se a irmã pegar, assim, esses 32 anos de trabalho e 31 de igreja? 32 anos de trabalho, 31 de igreja. O porquê de aceitar esse Jesus? O porquê de estar trabalhando, chega em casa cansado, o porquê de sair da casa de novo para ir numa igreja? O porquê disso? Então, eu vou começar te respondendo, contando também um testemunho, né? Quando eu comecei a vir para a igreja, a gente sempre ouve dizer assim que quando você vai para a igreja, ou você vai pelo amor ou pela dor, né? Eu vim pela dor, porque a minha mãe sofreu um AVC, né? E ficou paralisada. E ela tinha uma comadre que era daqui. Participava da igreja da já. igreja. E essa comadre dela foi lá na minha casa e perguntou para ela: comadre, você quer que eu peça para o pastor vir fazer uma oração? E a minha mãe, eu lembro que minha mãe falava assim, que ela aceitou rapidinho, porque disse que ela pensou assim: eu já estou quase morta mesmo, né? Se esse pastor vir orar por mim, eu já morro e já descanso e acabou tudo. E teu pai foi orar, né? Ele foi orar, acho que 3 vezes na minha casa, né? E aí a primeira vez ele foi, tua mãe também. E aí eles falaram para mim assim que a segunda vez que eles fossem lá, a minha mãe ia estar na cozinha. Eu pensei assim, como na cozinha, né? Pois ela não andava, né? Assim, estava paralisada, né? Mas tudo bem, aceitei a palavra. E aí ele falou que ele ia fazer a segunda vez, e foi na segunda vez na minha casa, e orou, e determinou em nome de Jesus a cura, e ele falou assim, na próxima vez que eu vim aqui, ela vai estar andando. E eu,
Nossa, né? Como, né? Não conhecia ser Jesus, assim, né? E a terceira vez que ele foi na minha casa, quando ele chegou lá, a minha mãe não estava andando assim, normal, mas ela estava andando, a gente apoiava ela e ela andava, né? E aí ele falou para nós assim, ó, eu não venho mais aqui. Agora vocês vão ter que dar um jeito de ir para a igreja, né? E daí ele falou assim, se for preciso, eu mando o carro vir buscar vocês. Mas eu não venho mais aqui. Tá. E aí a minha mãe ficou toda feliz, toda empolgada, né? Porque ela, do jeito que ela estava, ela voltou a andar, assim, com dificuldades, mas andar, coisa que ela não fazia, né? Ela só estava em cima da cama. E eu lembro, assim, que quando ela queria vir para a igreja, a família toda católica, né? Quando ela queria vir para a igreja, meu pai vinha aqui na igreja e falava com o teu pai. E ele mandava o irmão Lorival ir buscar a minha mãe de carro. Pegar de carro. Aí foi um tempo, não lembro quantas vezes, só sei que um dia ele falou assim, agora eu não vou mais mandar o carro buscar, agora vocês vão ter que dar um jeito de vir para a igreja, né? Sempre uma evolução. Aí eu pensei, e agora, né? Aí ela tinha uma cadeira de roda, e eu vinha com ela de cadeira de roda. Eu trabalhava lá no Vespasiano já, eu saía às 7 da noite lá, eu vinha a pé. Nossa, o culto era às 8? Eu vinha a pé, eu ia na minha casa, pegava a minha mãe e vinha para o culto, empurrando ela na cadeira de roda. No começo eu fazia aquilo porque eu queria que ela sarasse, né? O bem da mãe, né? O bem da mãe. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui gostando dos louvores, depois eu fui aprendendo a ouvir a palavra e a entender e a gostar de ouvir aquela palavra. Aí, e foi acontecendo as coisas devagarinho, assim, né? Aí, com o tempo, a gente começou a sentir falta, né? Às vezes acontecia de não dar para vir, a gente começou a sentir a falta de não vir. E a minha mãe aceitou Jesus e se batizou. E eu fumava, né? Aí eu lembro que a tua mãe falava para mim assim, viu, irmã, você tem que se batizar, tua mãe já se batizou, você tem que se batizar. E eu falava para ela, não, mas eu estou fumando, quando eu largar de fumar, eu me batizo. E ela, não, se batize porque você larga e não sei o quê. E ela ali, né? E chegou um dia, eu falei, tá bom, vou me batizar. E me batizei fumando. Senhor da glória. Quem disse que eu larguei de fumar? E aí eu comecei a me sentir mal, porque, nossa, eu chegava aqui na igreja, né? Quem fuma, fede, né? Tem um cheiro terrível. E eu tinha vergonha, eu não queria não sentava perto de ninguém, não chegava perto de ninguém, porque eu tinha muita vergonha, porque daí todo mundo tinha visto eu me batizar e eu fumando e tal. A irmã batizada lá e fumando. Eu fumando, meu Senhor, né? Foi terrível. E aconteceu uma situação bem interessante, assim, né? Se eu for contar tudo, eu vou ter que ir pulando as coisas, assim, porque é muita... É muita experiência, né? É muita experiência. E aí, a tua mãe ia fazer o programa da rádio, né? Às 12h30, e era o horário que eu estava indo trabalhar. Porque eu pegava meio-dia no serviço, né? E ela me alcançava no caminho, né? Ela indo para a rádio, ela dizia assim, carona, irmã. E eu, ai, meu Deus, e agora? E eu entrava no carro, né? E ela, tá fumando, irmã? Eu, ai, minto, fala a verdade. Aí eu dizia, tô fumando. Então vamos continuar orando para a irmã ser liberta, né? E passou aquele tempo todo, né? E quando eu consegui me libertar do cigarro, eu notei, assim, que a tua mãe nunca mais me deu carona na rua, sabe? Ela nunca mais me alcançou e nunca mais me deu carona. Aí um dia eu falei, mas que estranho, né? Eu vou perguntar para ela, né? E o escritório era ali, né? E eu fui lá na porta do escritório e falei para ela assim, mas Neuci, por que você nunca mais me deu carona agora, né? Depois que eu larguei de fumar. E ela só levantou a cabeça assim e falou assim, porque agora eu não preciso cuidar mais de você. Olha aí, ó. Estava no processo de cuidado. E assim foi indo. E a gente continuou vindo. E né, o Kiko, meu filho, também vinha, Deus de pequenininho. Que a época que eu trazia minha mãe de cadeira de roda, ele era bem pequeno. Ele tinha, acho que uns 3 aninhos, 4. E eu colocava ele de pezinho na frente da cadeira de roda e vinha empurrando, né? E tinha mais o meu sobrinho que eu criava também, que vinha correndinho atrás, e nós vinhamos para a igreja assim, sabe? E foi, assim, um período de uma aprendizagem, assim, muito boa, muito gratificante, porque eu aprendi muito com isso.
E à medida que eu fui crescendo espiritualmente, né, aprendendo e entendendo, eu comecei também a desenvolver no meu trabalho o que eu aprendi aqui, muito assim, sutilmente, porque você sabe que nas escolas a gente não pode se declarar assim, né? Hoje até mais fácil, mas antigamente... Então eu ia falando assim das experiências que eu estava tendo, né, das coisas que estavam acontecendo e as bênçãos que acontecia. Eu digo assim para você, eu tive muitas bênçãos, tive muitas lutas também, né? Mas eu vejo assim que para você ter a vitória, você tem que passar pela guerra, né? Você tem que passar pela luta. Sim. Não tem como você erguer a tua bandeira de vitória se você não passou pela... Só existe um vencedor quando há uma batalha, uma batalha, disputa, né? Alguma coisa tem que acontecer para acontecer um vencedor. Sim. E uma coisa assim que durante todos esses anos que eu sou muito grata a Deus também, assim, né, é a minha casa. Né? Quando eu comecei, os irmãos todos que me conhecem sabem, né? A minha casa era uma casa de madeira, velha, caindo os pedaços, né? E com o tempo Deus foi permitindo que a gente construísse uma casa de material, né? Relativamente boa, né? Com um tamanho também bom. E os irmãos que me conhecem, quando eles vão na minha casa, assim, eles falam, nossa, quem viu a tua casa e vê hoje, você está morando num palácio, né? E uma coisa engraçada que aconteceu agora esses dias, a Valessa, né? A gente, na célula, a gente conversando e falando de amizade e tudo, e a gente começou a falar, né, do tempo que eles eram tudo criança, jovem aqui na igreja, né? E a gente começou a falar de saudade. E daí o Dudu, a Dani, tudo falando, né? Porque cresceram tudo lá junto. Tudo junto, né? E a Valessa falou assim, uma coisa que eu tenho muita saudade daqui é da casa velha, que a gente sentava e ela balançava. Então, saudade da casa velha. Ela falou que ela tinha saudade da casa velha. E era mesmo, a gente andava na casa, literalmente ela balançava, de tão velha que era, né? Mas eu sou muito feliz, muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me dado, porque eu sei que é presente de Deus, tudo que eu consegui até hoje. Posso dizer assim, um Deus que surpreende a irmã todo dia. Todo dia Ele me surpreende com uma bênção nova. Digamos assim, mais de 30 anos, Deus surpreendendo. Tanto nas felicidades, nas tristezas. Sim. Então, um Deus que surpreende. E está surpreendendo a irmã. Né? E vai surpreender ainda mais, né? Porque eu creio que o Deus que eu sirvo é um Deus que tem bênçãos infinitas para nós, né? A gente só precisa obedecer, né? Ser instrumento. E se deixar ser usado por Ele, né? Às vezes a gente é meio desobediente, mas daí a gente leva umas varadinhas de marmelo e já se alinha de novo. Até eu tenho um relato assim que antigamente eu pensava comigo. Por que Deus fala com as outras pessoas e não fala com a gente? Por que Deus não fala para mim e fala para o outro meu problema? Né? Deus manda te dizer... Ou o pastor chegava e falava, tua vida, Deus conhece teu coração. Ou a gente vê algum pastor, né? Deus está falando isso para você. E eu sempre me questionava assim, mas por que Deus não fala com a gente, né? Por que tem que falar com os outros? Até com, não somente pastor, outros irmãos. E daí eu perguntava pro pai, o pai, não, um dia você vai saber, O pai nunca, não, é assim, 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 assim. Ele sempre me impulsionou a eu ir atrás, sabe? E daí eu tava pensando, mas como que assim Deus fala se Deus quiser falar, Ele fala comigo. Mas daí, o que Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu ser? É que se, de repente, Deus começar a falar para mim as coisas, tudo que eu estiver passando, Deus fala para mim. Eu vou começar a me achar. O meu ego vai subir. Por quê? Porque eu tenho um problema, Deus fala, viu? Não é por aí. Você tem problema, Deus fala, não é por aí. E querendo ou não, pensando numa forma bem, digamos assim, mais baixa, assim, bem leiga, o intuito, não que seja o intuito, mas uma outra pessoa, a irmã, vir falar para mim, Rubinho, Deus vai te usar.
Deus, mas ele precisa que você vai uma forma de cobrança. Uhum. Busque mais, ore mais, faça assim, faça. É uma forma de a gente receber uma palavra tipo, opa, Deus está conhecendo meu coração e através de uma outra irmã, através de um pastor, ele está falando para mim. Então o nosso cérebro, o nosso intelectual, opa, algo está diferente. E a gente se atenta mais em querer arrumar e correr atrás do tempo perdido do que se Deus falasse diretamente para nós, né? Exatamente. Então fica aí, daí, e Deus foi trabalhando isso em mim. Não, porque se ele falar para mim, eu vou começar a me achar. Não, deixa que Deus fale comigo. Uhum. Aí, de repente, o pastor vem, Não, Deus fala comigo, irmão, fique tranquilo. Aí o nosso ego começa, daí tem os que querer se achar os estrelinha, né? Uhum. Então, digamos assim, tem um momento que Deus, eu acho que ele olha do céu e fala assim, viu? Calma, relaxe. Menos um pouquinho. Menos, baixe a bola, porque quem que tá comandando sou eu. Vá seguindo em frente que eu tô te guiando. Então, às vezes, a gente precisa de um puxão de orelha. Algum tempo atrás, logo que eu estava começando a fazer algumas coisas, né, na obra, e eu achava muito bonita a irmã Irene orar, né? Ela fazia os cultos nos lares e ela orava, e ela falava, e ela cantava, e ela louvava. E eu falava para Deus, cada vez que eu ia orar, né, eu dizia, Deus, eu quero ser igual a irmã Irene. E as minhas orações eram assim, nesse sentido, Senhor, eu quero ser igual a irmã Irene. E um belo dia eu estava orando, né? E falando para Deus que eu queria ser igual a irmã Irene, né? E aí eu escutei uma voz assim, nítida, bem nítida aquela voz. Se eu quisesse 2 Irene, eu tinha feito. Olha aí. Nossa, eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu nunca tinha tido experiência, assim, de ouvir a voz de Deus, assim, né? Ouvir na minha oração, ser respondido, né? Nossa, eu contei para a irmã Irene e ela se matava de dar risada, né? Mas nunca mais pedi para ser igual. Aí, né, eu peço que eu quero ter a mesma unção, né? Que Deus me use da maneira que Ele quiser, né? Mas era mais interessante, porque eu tenho uma admiração pela irmã Irene, assim, tremenda, né? Nossa, mas Irene... Mas nunca mais eu pedi para ser igual a ela. Valeu a chicotada. Então, é isso que eu falei. Então, eu espero que Deus ele caminhe, né? Que eu esteja caminhando, que nós estejamos caminhando na vontade dele, conforme ele quer. Mas parece que às vezes a gente... É bom levar umas bofetadas de vez em quando, né? É bom você alguém puxar a tua orelha para você, tipo, não ficar naquele comodismo. Não ficar... Imagine se, de repente, a irmã, há 30 anos, fosse a mesma pessoa. Bom dia, limpou a escola, tchau. Não ia dar certo, né, irmã? Ah, não. A gente tem que ter um crescimento, né? Tanto na vida profissional como na vida espiritual. A gente tem que ir adquirindo esse espaço, na vida espiritual, adquirindo uma intimidade maior com Deus, e no trabalho da gente adquirindo também mais conhecimento, mais experiências, aprendendo mais, né? E não parar, né? Nunca parar, assim... Ah, não, eu já tenho 30 anos de serviço, eu não vou mais estudar, não vou fazer mais nada, vou esperar, né, que as coisas caiam do céu. Não, a gente tem que continuar buscando como se você estivesse iniciando a tua carreira, né? Olha só. E é legal porque a irmã, digamos assim, foi atrás. A irmã correu, estudou, foi atrás daquilo e não quis parar no tempo, né? Não quis... eu acho... É interessante que a gente escuta muito hoje em dia de geração, né? Passar o bastão para uma geração nova, deixe os mais novos fazerem. Mas eu acho assim que tem muita gente que tem muita experiência e tem muito, muito para ensinar ainda, né? A irmã aqui é um exemplo, contando, um exemplo de que podia ficar no comodismo, né? Tanto tempo trabalhando na área de limpeza na escola, poderia ficar ali.
Era mais cômodo. Era mais cômodo. Mas o que a irmã viu? A irmã se motivou, buscou, foi atrás, conquistou. Então, que maior exemplo para passar para os mais novos, né? Que às vezes os mais novos escutam essas palavras, né? Ah, vai chegar o teu tempo. Né? Geralmente, antigamente falava-se muito do jardim da igreja, né? Uhum. Ah, o jardim da igreja que eram os jovens. Uhum. E daí os jovens esperavam, né? Vai chegar meu tempo que, né, os mais velhos vão deixar nós Fazer as coisas e às vezes acaba se acomodando. E aí vem, não digo assim os mais velhos, mas os mais experientes e mostram para nós assim, nossa, a irmã está estudando de novo, a irmã está fazendo uma faculdade. Eu tenho assim no meu coração uma alegria quando eu vejo a irmã Maria Conceição. Uhum. Ela está aprendendo a ler e escrever. E daí ela chegou um dia e mostrou o caderninho dela. Ó, irmão, esse aqui é o meu nome. Eu fiz sozinho o meu nome já. Eu já estou aprendendo a fazer meu nome. A alegria dela, né? A alegria dela contagia a gente. Eu fiquei muito feliz porque eu vi a alegria dela, sabe? De estar correndo atrás. Então não tem tempo perdido. Não tem o que ficou, já passou meu tempo. Esse sonho que eu tenho, Deus não me proporcionou, então deixe para trás. Não importa a idade que você tiver. Deus vai proporcionar. Basta a gente estar motivado, né, irmã? Sim. E a irmã Conceição é um exemplo de vida, né? Assim, Nossa. Ela podia simplesmente se acomodar. Não, eu já passei minha juventude inteira sem ler, sem escrever. Agora, né, vou ficar quietinha. Não, ela foi atrás. Ela foi atrás. Eu acho interessante que ela é dedicada, né? Dedicada. E daí ela mora longe agora, e daí ela vem trabalhar, ela vem para as tardes da bênção, ela está disposta, vai nos congressos, convenção, participa de tudo. E você vê jovens, né? Paradinho. De repente você vê a irmã vê lá na escola jovens que já desistiram da vida, estão indo por ir, né? Estão indo por ir. E assim é uma motivação. Eu acho que a irmã nesse podcast está passando assim uma experiência assim interessante de um Deus que surpreende, uma motivação para a gente seguir, para a gente manter, né? Que 30, vamos jogar 30 anos não são 3 dias. Não são 30 dias. É quase uma vida. Quase uma vida. E você vê assim a irmã falando as palavras, você vê assim que tem mais, quero mais, eu quero trabalhar, quero, sabe? Então é muito bom ouvir a irmã falar. E agora tem a irmã já faz o trabalho de culto no lar faz tempo, né? Faz tempinho. Faz tempinho. E agora estamos nessa transição meio de célula aí, então... E é interessante, né, irmã? É bem interessante. Até eu comentei com o Rafael, né? Uhum. Da possibilidade de eu não abrir a célula. Daí ele falou, não, irmã, você vai abrir a célula e não vai parar com os cultos. Porque você vai... Porque ele foi assistir um culto, eu convidei eles para estar indo assistir o culto, né? E ele foi, e no dia que ele foi, uma pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador lá na casa, né? Nossa, que ele falou assim, não, você não pode parar com os cultos e você tem que abrir a tua célula, porque cada vez que um aceitar Jesus no teu culto, você traz para a célula. E aí eu estou tentando me adaptar com tudo isso, né? Porque eu falei esses dias que a minha semana tinha que ter mais uns 2 dias, né? Porque tá faltando dia. Tá faltando dia. Mas a gente tá correndo, sabe? A gente tá buscando, a gente tá fazendo. Ontem teve a célula lá em casa, né? E a gente vai aprendendo, né? Porque sempre tem coisas para você aprender. E você aprende muito ouvindo as pessoas ali, né? E eu falei, vamos caminhando junto, cada um ensinando aquilo que sabe, e vamos fazer crescer, multiplicar, né? Mas tá sendo bênção por isso. Eu vou ser bem sincero para a irmã. Eu não vi assim, digamos assim, culto no lar, célula, porque, digamos assim, meu particular, já nasci na igreja. Uhum. Então já ficou, tipo, marcado assim na minha memória, terça, quinta e domingo. Culto, terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo.
E eu tinha esse negócio de célula e não dá certo, esse negócio de culto nos lar, porque tem culto, venha no culto, não vá na casa dos irmãos. Então, e esse sentimento, essa certeza que, digamos assim, né, não, esse aí tá errado, esse não dá certo, esse aí é só pros irmãos. Tem muita gente que pensa, esse é só pra ficarem fofocando, é igual salão de beleza. E daí, o pastor Júnior, né, no tempo do pai, já meio que começou uma caminhada de implantação, e o pai às vezes apoiava e de repente, não, isso aí não dá, ficava meio assim, e teve um dia que eu cheguei a perguntar até pro pastor, pro Alessandro, né, me diga uma coisa, por que eu vou numa célula ou num culto no lar e vai estar lá os irmãos que já são da igreja? Qual que é a diferença de eu estar aqui no culto? Então, melhor vir no culto e os irmãos vão estar aqui do mesmo jeito. E daí o pastor falou assim, mas veja bem, você não gosta de jogar bola? Eu falei, gosto. E de vez em quando você não faz churrasco com os amigos de futebol? Eu falei, faz. E você gosta? Eu falei, gosta. A gente vai conversar, fala do jogo, fala alguma coisa assim, tipo, coisa que você não fala no jogo de futebol. Ele falou, então, você consegue conversar com todo mundo no culto? Consegue conversar com 3 amigos na hora do culto? Eu falei, na hora do culto é hora de prestar atenção no louvor, no pastor. Então, se essas pessoas te convidarem para ir na casa delas, para vocês conversarem, para vocês manterem uma amizade, para você conhecer outras pessoas que vai estar lá também, não vai ser legal? Como uma amizade. Meu Deus, sabe o que é verdade? Sabe que tem coisas que a gente não conversa no culto. Então tem que ter um por trás do culto, que nem o nosso podcast, né? Então isso aqui a gente não consegue ter no culto, mas a gente tem agora gravando. O grupo que a irmã tem de célula na casa são coisas que acontecem lá que não podem, que não tem como fazer no culto. Não. Então ele falou assim, então uma maneira de você fazer uma amizade, de você conhecer outras pessoas, de você, digamos assim, tá comemorando um momento, no culto no lar, numa célula, onde você vai, se a pessoa tiver de aniversário, você vai de repente até levar um presente, ou você vai receber um presente se o aniversário for teu. Então é um momento de comunhão. E da mesma maneira que você vai falar de futebol com os teus amigos de futebol, você vai num culto e tem um momento que você vai falar do quê? Vai falar de Jesus. E aí a irmã falando agora que uma pessoa aceitou Jesus na célula da irmã. Na verdade, ela aceitou no culto. No culto, né? E aí o Rafael falou que a minha obrigação agora, aceitou Jesus no culto, traz para a célula para cuidar, né? E eu acho que isso é uma maior dificuldade de até mesmo de pastores, de muitas igrejas que não aceitam isso. Mas recentemente vocês estiveram participando de um curso, né, irmã? De células, sim. Fizeram todo o processo. 5 meses, né? 5 meses. Então, é um aprendizado que a igreja teve, né? Recentemente, que não tinha, mas que agora teve. E a irmã acha que foi bem produtivo, os resultados estão acontecendo. Foi bem produtivo, sim, porque tem algumas coisas assim que você já imagina em fazer, né? Mas você não tem certeza. E com o curso você sabe o que você pode fazer, né? Realmente, e o que você não pode, né? Então você adquire mais conhecimento sobre tudo que pode acontecer, né? Como você vai fazer, como você vai trabalhar, como você vai abordar as pessoas, né? E foi bem produtivo mesmo. E você falando, né, dos cultos e da célula, que você não entendia assim muito. Uma coisa que nos cultos e nas células acontece bastante é uma intimidade maior. Na igreja você não consegue isso. Até porque não tem tempo, né? Não dá tempo de você chegar na igreja e ficar conversando com as pessoas, né? Isso. E no culto dos lares, você vai um pouquinho mais cedo, você chega lá e conversa com o dono da casa, daí chega o outro e você já conversa e já te conta como que foi o dia, e como que você está, e como é que está o filho, e como é que está o marido, e como é que está a mulher. E ali vai desenvolvendo uma amizade, assim, que aqui na igreja você não consegue. Por mais que você
né? Queira bem as pessoas, que você se dê bem. Não tem como você desenvolver esse relacionamento com as pessoas. Na célula, então, nossa, é risada, sabe assim, é bem gostoso, você aprende a conhecer, porque aqui você chega, paz, irmã, aí, né? Tá tudo bem, né? Na célula e no culto, não, a pessoa já vem e já fala, viu, dá para você orar por mim, hoje meu dia não foi muito legal e tal, sabe? Então você acaba conhecendo mais as pessoas nos cultos dos lares e nas células. É uma proximidade maior que você tem, sabe? De conhecer a pessoa. Eu tinha uma visão e agora eu mudei minha visão. É isso que é interessante, porque se você é birrento em algum assunto, vai chegar uma hora que a tua birra vai se concretizar ou você vai ter que mudar de ideia. E geralmente muda de ideia. Geralmente muda de ideia. E eu tô mudando minha ideia. Já mudei minha mentalidade, porque, como a irmã falou, no culto não tem como você fazer isso. Porque o culto é um momento de adoração ao nosso Rei Jesus. Né? Você vai entoar louvores, você vai ouvir a palavra, você vai engrandecer o nome de Deus. Então, o culto é específico, né? A casa de oração, a casa de Deus é um lugar para você adorar a Deus. Então, e nos cultos no lar, nas células, é o momento que você vai fazer amizades, né? Você vai conhecer pessoas. Você, de repente, já vem na cabeça da gente várias situações, né? E, de repente, se você tirar... digamos assim, não que só para a gente entender. Se você retirar o conteúdo cristão da célula, é um momento de amizades. Um momento, nossa, foi bom conhecer pessoas, foi bom conversar com outras pessoas. Aí quando você apresenta Jesus, quando você traz esse conteúdo junto, aí se torna extraordinário esse trabalho, né? Foi o que aconteceu na nossa célula ontem, né? Tinha as pessoas daqui da igreja, né? Os evangélicos. Mas tinha também católico e espírita. E foi uma conversa, assim, bem produtiva. A gente falando de Jesus, né? As pessoas compartilhando suas experiências, lembrando coisas que aconteceram. Foi bem divertido, bem gostoso, né? Foi bem saudável. Mas a gente conseguiu falar, né, do amor de Jesus de uma maneira bem tranquila, bem assim, serena, sabe? Foi bem gostoso. Que bênção, irmão. Então, você que está assistindo e ouvindo nosso podcast aí, a irmã Sônia, ela faz um trabalho espetacular, posso dizer, né? Desde os cultos. O culto no lar é tantos louvores, uma pregação... É como se fosse um mini culto, né? Um mini culto ali. E agora trazendo... a igreja trouxe, né, através da vida do irmão Rafael, esse trabalho, tipo um estudo de não ter uma visão do que a gente acha, mas do que, né? Existem caminhos que você tem que seguir. A irmã, digamos... tanto tempo trabalhando na escola, a irmã sabe os caminhos para você chegar em tal assunto com uma criança, com um adolescente. Você não pode chegar já e um assunto específico. A irmã, como a irmã falou no início, a gente conhece o rosto de cada um, né? Você sabe se ele quer chamar a tua atenção, se ele tá bem, se ele não tá bem, se ele quer conversar ou se ele quer ficar quietinho. Então é um modo de você conhecer as pessoas, né, irmã? E que aí você acaba conhecendo. E o interessante é que não é só no trabalho que a gente acaba conhecendo. O trabalho de culto nos lares, o trabalho de células, permite isso que você conheça. Eu acho bem interessante porque as pessoas que estão trabalhando comigo, né, nas células, nos cultos, quando eu não estou muito legal, elas sabem que eu não estou legal. Já conhecem. Já conhecem, né? Então, elas falam, né, que... elas falam assim, nossa, mesmo você não estando legal, você não estando... A gente percebe que teu dia não foi muito legal, mas você ainda está com o teu sorrisão no rosto, né? E eu penso assim, né? Não adianta você ficar lá, né? Quietinho, de cara feia. Você tem que dar um chute nos problemas e continuar a tua vida, né? Continuar buscando, porque do que vai adiantar eu, né? Tipo, o meu dia não foi muito legal, aconteceram algumas coisas, e daí eu fico, né, de cara feia e...
né? Daí as pessoas que estão ali à minha volta já se contagiam com aquele mau humor, com aquela coisa, né? Então eu vejo assim que a gente tem que procurar transmitir o melhor que a gente tem, né? O melhor da gente, dar o melhor pro próximo, né? Então... Nossa, que benção, irmã, que palavra. E você ouviu e viu a irmã Sônia, e você tá vendo que algo diferente. Você não vê ela nos cultos. Ela não tá lá, pelo menos nesse período que a gente tá falando aí, desse tempo. Você não vê ela pregando lá na igreja, você não vê levantando as ofertas, você não vê ela orando no início. No culto você não conhece a irmã Sônia, mas você está conhecendo hoje uma irmã temente a Deus, que tem palavras boas, que está fazendo um trabalho eficaz, alcançando vidas através do amor de Jesus. Amém. E que é uma irmã que trabalha literalmente por trás do culto, né, irmã? Literalmente a irmã trabalha por trás do culto e faz um trabalho extremamente importante. Amém. Tratando pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, abrindo a porta da casa dela, né? Quantas pessoas têm assim, minha casa não entra ninguém. Mas ela abre a porta da casa dela, recebe católico, espírita, quem quiser participar, ela vai receber de braços abertos, vai falar do amor de Jesus, vai fazer amizades, vai conhecer pessoas. Não é obrigatório você ir lá aceitar a palavra e aceitar Jesus. Você vai lá, conhece, se você gostar, você volta. A irmã está direcionada a fazer as coisas corretamente e o Espírito Santo de Deus está guiando ela. Então, a irmã, olha, eu sou, digamos assim, pequeno na grandeza que a irmã já está aí nesse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe mesmo a irmã de se, digamos assim, de se pôr, né, como instrumento perante Deus, e Deus usar a irmã, usar a sua casa, usar a sua vida. Tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse podcast, vão se identificar com a irmã, vão se motivar, vão sentir a presença de Deus através da vida da irmã, e que você, irmã, continue sendo essa bênção. Amém. Minha esposa foi na sua célula ontem, ela gostou muito. Então é algo assim que muda situações, muda vidas, muda destinos, e é isso que Deus quer de nós. Amém. Esse trabalho maravilhoso. Então, meus parabéns, irmã, em primeiro lugar, né? Louvo a Deus por pessoas assim, pessoas que nós não conhecemos nos cultos, mas por trás do culto tem um trabalho muito importante. E continue sendo essa bênção, irmã. Amém. Amém? Amém. Eu quero agradecer, né, o convite, né, de estar aqui com você. Confesso assim que eu fiquei bem assim, meio trêmula, meio ansiosa. Falei, ai meu Deus, o que ele vai perguntar para mim? Será que eu vou saber responder? Mas eu quero agradecer, né, o convite, e agradecer todas as pessoas que permitem que eu faça esse trabalho. Porque eu sozinha eu não consigo fazer nada. Eu tenho, assim, uma equipe que está junto comigo, né, fazendo, inclusive para mim abrir as portas da minha casa para receber as pessoas da célula. Eu conto com a colaboração do meu filho, do Kiko, que ele quando eu saio de manhã, que não dá tempo de eu fazer as coisas, eu digo, você vai trabalhar mais tarde que eu, se dê uma ajeitada aí. E ontem a Dani me falou, né, que disse que ele limpando a sala lá para mim, né, e ele disse que ele mandou uma foto para ela, tô limpando a casa para vocês. Então eu quero agradecer também a ele, né, que tá me ajudando. Ele não tá em casa no horário da célula, porque ele trabalha, né, à noite. Mas, assim, e as irmãs que estão junto comigo, que me ajudam, que abraçam a causa, que se eu ligo para uma e digo, gente, hoje eu não preparei nada, vocês têm alguma coisa, me ajudem, vão falar, e estão sempre dispostas. E às vezes até nem estão muito bem de saúde. Não, irmã, eu vou para ajudar você, porque a irmã, às vezes a dona da casa, né, a irmã lá precisa da nossa ajuda. É um trabalho, assim, de formiguinhas, né? Todas juntas fazendo a vontade de Deus e o trabalho de Deus, né?
Olha E só. hoje nós temos culto na casa da irmã Glacia ainda, né? Olha aí, ó. Irmã Glacia, bênção de Deus, é verdade. Benção, irmã Glacia, né? Então, hoje, daqui a pouquinho, nós vamos estar lá também falando da palavra de Deus. Amém. Então é isso aí, gente. Esse é mais um podcast Por Trás do Culto com a irmã Sônia. Se você não conhecia ela, conheceu hoje uma pessoa espetacular. Chegue, converse com ela, né? Agora que você conhece, chegue no culto lá, irmã. Não sabia que a senhora trabalhava com culto nos lares, células, esse trabalho maravilhoso. É o ID de Jesus, né? O ID de Jesus. Ide pregar o evangelho a toda criatura, não importa quem seja. Vamos pregar o evangelho, vamos nos colocar como instrumento na mão de Deus e vamos ser usados por ele. E mesmo que você me ache meio antipática, eu não sou. Pode chegar a falar comigo que não tem problema. Eu lembro Que Deus- no Encontro com Deus, né? A irmã é uma colaboradora do Encontro com Deus, né? E a irmã toda séria lá, daí eu cheguei bem definido, contei uma piada pra ela. Isso porque a gente não podia nem falar, né? Então a gente tem bem conta a piada, mas Ai, é benção, né? Esse contato da gente, essa interação que a gente tem é benção, né? Só faz a gente crescer mais na presença do Senhor. amém. Amém. Irmã. E agora eu quero que a irmã deixe um recado para quem está assistindo, quem está ouvindo, ou quem vai assistir hoje na nossa estreia, ou quem vai assistir daqui 1 mês, 2 meses. A irmã não sabe quem está assistindo, mas um recado Deus já colocou para a irmã passar para o povo aí. Então, eu quero dizer para você, né, que mesmo que você encontre lutas, encontre dificuldades no teu caminho com Deus, né, no teu caminhar com Deus, não desista, persevere, siga em frente, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que é maior que todos os problemas. Seja fiel e Ele será fiel com você também. Deus abençoe. Amém. Então aí, pessoal, mais um podcast Por Trás do Culto. Semana que vem nós estamos de novo e fica aí naquele critério nosso aqui, né? Se você quer conhecer alguém da igreja aí ou conhece a pessoa, eu gostaria de escutar ele no podcast, coloca nos comentários, né? A irmã Sônia já é um fruto do nosso público da internet, né? Gostaria de ouvir a irmã Sônia, mandar mensagem no WhatsApp. Irmã Sônia. Tem outros irmãos também que a gente vai correr atrás, vai convidar, né? Agradeço a irmã por aceitar o convite, tá passando experiências, né, para nós, para outras pessoas. Muitas pessoas vão ver e vão ser alcançadas por esse amor de Jesus, a Amém. qual nós pregamos. Amém, irmã? Amém. Deus abençoe. Então, muito Amém. obrigada. Um Eu abraço que para agradeço. você e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.